Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 19 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Mega operação mobiliza Blumenau e resulta em prisões contra o alto escalão de uma organização criminosa. Justiça proíbe bloqueio de rodovias federais em Santa Catarina diante da mobilização de caminhoneiros. Comissão processante da Câmara de Blumenau dá aval para a continuidade das investigações sobre possível quebra de decoro parlamentar do vereador Almir Vieira. Prefeito Dias Curra aceita convite para a Secretaria de Estado do Planejamento. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias terão variação do tempo aqui em Blumenau. Amanhã, o céu fica nublado com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca e isolada entre o fim da manhã e a tarde. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. No sábado, o tempo firma, com predomínio de sol e poucas nuvens. Já no domingo, o calor aumenta com máximas entre 33 e 35 graus. Durante a tarde, o calor e a umidade podem provocar pancadas isoladas de chuva com trovoadas. No início da semana que vem, o tempo volta a ficar firme com a atuação de uma nova massa de ar seco. Uma mega operação da Polícia Civil mobilizou Blumenau e outras cidades da região hoje. A mobilização policial resultou em prisões contra o alto escalão de uma organização criminosa. O barulho de helicópteros acordou muita gente na cidade. Nas ruas, viaturas policiais circulavam em meio ao amanhecer do dia. A Operação Infiel começou ainda na madrugada e contou com cerca de 200 policiais em vários bairros de Blumenau e cidades da região. Após cerca de um ano de investigação, a polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação avançou a partir da apreensão de um celular no ano passado. A perícia no aparelho permitiu identificar 72 integrantes da facção, todos apontados como líderes e gerentes do esquema, responsáveis pela coordenação do tráfico aqui na região. A Justiça autorizou as prisões preventivas, mais de 100 buscas domiciliares e o bloqueio de contas bancárias usadas para ocultar o dinheiro ilegal. Até a tarde de hoje, haviam sido cumpridos 32 mandados de prisão e outras 8 pessoas foram presas em flagrante por posse de drogas e porte ilegal de armas. A Polícia Civil informou que as investigações continuam. Diante da expectativa de o início de uma greve dos caminhoneiros, a Justiça Federal de Santa Catarina proibiu com efeito imediato o bloqueio de rodovias federais e dos acessos aos complexos portuários de Itajaí e Navegantes. A decisão impede obstruções nas rodovias BR-101 e BR-470 para garantir o direito de ir e vir e o abastecimento de itens essenciais. Manifestantes que participarem de bloqueios podem ser multados em até R$10 mil por dia, empresas ou sindicatos até R$100 mil. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de R$ 5.869 e suspensão da CNH por 12 meses
para quem usar veículos em bloqueios. Pelo documento, a PRF e outras forças de segurança também estão autorizadas a fazer uso moderado e proporcional da força para manter o fluxo liberado, identificar participantes de protestos, que caso se recusarem podem ser presos por desobediência, e liberar imediatamente trechos estratégicos, como as BR-101 e 470. A Justiça reforçou que a liberdade de manifestação não pode ferir o direito de livre locomoção ou prejudicar a economia nacional. O presidente da Associação Nacional dos Transportadores Autônomos de Carga, Sérgio Pereira, disse que o manifesto dos caminhoneiros deve ser pacífico e sem bloqueios. Afirmou ainda que os motoristas foram orientados a não interditar vias públicas, aliando-se às determinações judiciais. A mobilização é motivada principalmente pelo aumento expressivo no preço do diesel, que, de acordo com a categoria, já acumula alta entre 35% e 40%, enquanto o valor do frete segue em baixa. Não há previsão de falta de combustíveis nos próximos dias na região. A informação é do presidente do Sindicato dos Postos, Júlio César Zimmermann, que atribui o movimento intenso registrado ontem e nesta manhã a uma procura típica, motivada pela divulgação de uma greve de caminhoneiros. Segundo ele, os estoques seguem sendo repostos apesar de eventuais casos pontuais. E diante do cenário, a Prefeitura de Blumenau realizou uma reunião para avaliar o abastecimento. A Agência Nacional do Petróleo informou que não há indicativos de desabastecimento no país. A Prefeitura divulgou que monitora a situação e orienta a população a manter a tranquilidade e buscar informações nos canais oficiais. Garantia, troca e vício de produtos é um direito seu, consumidor. Todo produto possui garantia legal, mesmo que o fabricante não informe. Se o produto apresentar defeito, o fornecedor tem até 30 dias para resolver o problema. Caso não haja solução, o consumidor pode escolher entre troca, devolução do dinheiro ou abatimento no preço. Promoção não retira direitos e o produto defeito deve ser informado previamente. A nota fiscal é essencial para garantir os seus direitos. O consumidor consciente tem o seu direito respeitado. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A comissão processante da Câmara de Blumenau aprovou por unanimidade a continuidade das investigações contra o vereador Almir Vieira por possível quebra de decoro parlamentar. O processo agora entra na fase de instrução. A decisão foi tomada durante a segunda reunião do colegiado, realizada hoje à tarde, com participação do denunciado e de sua defesa. O relator, vereador Jean Volpato, explicou que a análise feita até o momento é apenas preliminar e não trata do mérito da denúncia. Segundo ele, a comissão entendeu que existem elementos mínimos para aprofundar a apuração dentro do prazo legal. Sem nenhum prejuízo à defesa do denunciado, e acho até que é uma oportunidade do denunciado apresentar as provas para se defender, porque na democracia o que vale é a ampla defesa, é o Estado Democrático de Direito, e a partir de agora a comissão segue para analisar todas as acusações que chegaram até essa comissão. O vereador Bruno Cunha, que também integra a comissão, acompanhou o voto favorável, mas pediu um novo parecer jurídico para garantir o contraditório
meritório e evitar possíveis nulidades no processo. Para que possa fundamentar tanto a tese de legitimidade ativa, que é uma tese principal da defesa, quanto outros pontos que foram colocados. Já o presidente da comissão, Egídio Beckhauser, afirmou que o objetivo agora é verificar de forma técnica se houve ou não a quebra de decoro parlamentar, preservando o papel do Legislativo. E nós vamos ouvir as testemunhas que ele já designou, né, e aí fazer as análises, né, necessárias com relação à quebra do decoro ou não. Com a decisão unânime, o processo avança para a fase de instrução, que prevê análise de documentos e a oitiva de testemunhas. A data da próxima reunião ainda será definida. O prefeito de Ascurra, Arão Josino, do Partido Novo, foi convidado pelo governador Jorginho Melo para assumir a Secretaria de Estado do Planejamento. Arão deixa a prefeitura no dia 30 e assume o novo cargo no dia 31 de março. A indicação fortalece a presença da região no primeiro escalão do governo estadual. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega do Jornal de Blumenau. Chegando para falar de esporte, vamos dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque ontem, Jorge, a virada do teu Vasco da Gama para cima do Fluminense. Coisa linda, que noite ontem da torcida do Vasco no Maracanã, hein? Tava perdendo por 2-1, aos 42 empatou e lá nos acréscimos, né? Aos 49 virou o jogo, aí o Maracanã veio abaixo. Vasco 3, Fluminense 2 ontem no Maracanã. Vasco com o resultado chega a 8 pontos, 10ª colocação, e o Fluminense segue com 13 na quarta. Além disso, Jorge, ontem o Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1, o Bahia venceu o Bragantino 2-0, o Atlético Paranaense bateu o Cruzeiro por 2-1, o Coritiba venceu o Mirassol fora de casa 1-0, Coritiba, que baita campanha do Coxa, hein? O Atlético Mineiro bateu o São Paulo 1-0, deu uma freada no tricolor paulista, e na Vila Belmiro o Santos conseguiu perder pro Inter, que era o lanterna do campeonato, né? Hoje, daqui a pouquinho, não, na verdade já estão jogando na Arena do Grêmio, Grêmio e Vitória, 8 horas, daqui a pouco no Maracanã tem Flamengo e Remo, e às 9h30 na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. Palmeiras e São Paulo tem 16, Bahia 14, Fluminense 13, é o G4 do Campeonato Brasileiro, abrindo lá o Z4, o Inter tem 5, Botafogo, Remo e Cruzeiro, 3 pontos ganhos na competição. Ontem, Jorge, tivemos um catarinense na Copa do Brasil, o Figueirense, que está numa draga desgraçada, ontem na quarta fase perdeu o Figueirense para a equipe do ABC. A equipe do do CRB, a equipe do CRB, o jogo foi no Rei Pelé e o Figueirense perdeu por 1-0. Hoje temos chance ainda de um catarinense passar para a próxima fase, já que daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda encara a equipe do Barra. Lembrando que a Chapecoense entra só mais pra frente, né? Mas vamos ver se o Barra consegue passar, lembrando que alguns times do estado já ficaram pelo caminho. Ontem o Figueirense, Joinville já tinha ficado, Avaí já tinha ficado também. Situação bem complicada dos times aqui do estado. Ficamos na torcida pelo Barra, que tem um jogo difícil daqui a pouquinho. Jorge, só pra gente atualizar, Beck Metropolitano estão se preparando para a disputa Metropolitano da Série B do Campeonato Catarinense e o BEC, Série D do Brasileiro e Série B do Campeonato Catarinense. E o Metropolitano anunciou ontem o meio atacante Ariel, segundo reforço do Metropolitano para a Série B do Campeonato Catarinense. Ele tem 19 anos de idade, estava no Taubaté de São Paulo, disputando a Série A2 do Paulistão. Lá ele marcou um gol e deu 2 assistências. Ele também já passou pelo Aimoré, do Rio Grande do Sul, onde anotou 5 gols no ano passado, e também pelo Botafogo de São Paulo. Metropolitano se preparando, né, para a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, juntamente com o BEC, claro, né? Informações do esporte, viu, Jorge? Aqui no Jornal de Blumenau. Grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre o trabalho de uma entidade que acolhe pessoas em situação de rua aqui em Blumenau. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas?
perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o Sérgio Luiz Santos, da Associação Família Feliz. A gente vai falar sobre o trabalho desta entidade aqui em Blumenau, que presta acolhimento a moradores em situação de rua. Sérgio, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui ao Jornal de Blumenau. Obrigado, Jorge. Obrigado a você que está nos assistindo na TV Galega. Sempre um prazer estar conversando acerca daquilo que é muito importante, pessoas. Explica pra gente o que é a Associação Família Feliz, o que é esse trabalho que vocês fazem, a missão dessa entidade. Jorge, toda associação nasce de um sonho, nasce de uma realidade. A Associação Família Feliz ela nasceu no ano de 2017, quando pessoas que acabaram o tratamento de dependência química não tinham para onde ir. E nisso o fundador, ele verificou a necessidade e abriu a sua casa para 3 pessoas. Daqui a pouco essas 3 viraram 15, viraram 20. E aí nós fomos buscar apoio, crescemos.
Hoje, Jorge, nós estamos acolhendo, a Família Feliz ela tem 4 unidades de acolhimento institucional, acolhemos 130 pessoas por dia, desde masculinos, mulheres, quando tem crianças, a mãe com seus filhos, também temos acolhimento, e alguns idosos. Sempre com o seguinte ponto: nós temos que ajudar as pessoas a superar as suas vulnerabilidades. Porque entendemos, Jorge, essa é a nossa missão, que cada pessoa tem direito a uma vida plena, feliz e funcional. São 4 unidades de acolhimento. O que essas unidades oferecem a essas pessoas que são acolhidas nesses locais? Vamos lá, deixa eu te dar até o fluxo para a pessoa que está nos assistindo entender. Digamos que você está andando na rua em Blumenau, você encontra uma pessoa em situação de rua. O processo que é ligar 156, opção 2, liga para a abordagem social pega essa pessoa, leva até o centro POP, que é o centro tudo do município, lá eles fazem a triagem. Essa pessoa é verificada, não, é preciso de um lugar de acolhimento, ela não tem moradia, não tem condições de subsistência. O município nos encaminha essa pessoa e ela chega numa das nossas unidades de acolhimento. Nesse lugar a pessoa recebe, ela tem direito à moradia completa, cama, roupa de cama, refeições e atendimento socioassistencial. Nós temos uma psicóloga, nós temos assistente social e nós temos uma equipe de educadores. Então essa pessoa chega, no primeiro momento, é feito um diagnóstico, por que ela está naquela situação. E a partir disso, se constrói com aquela pessoa um projeto para que ela venha superar a vulnerabilidade dela. Que resultados a associação tem alcançado e que histórias de resultados positivos você pode trazer para a gente? Olha só, hoje de manhã eu estava inclusive numa reunião e no ano de 2025 nós tivemos 42% de encaminhamentos positivos. Ou seja, pessoas saíram da rua e tiveram um destino que nós chamamos de destino técnico. Ou seja, uma pessoa conseguiu empregabilidade, foi morar numa residência, alguns casos conseguimos que ela retornasse à sua família, outro foi dirigido à sua família de origem. Em alguns casos, Jorge, é interessante, a pessoa às vezes ela nunca quer ir para uma comunidade terapêutica, por exemplo, para fazer um tratamento mais profissionalizado contra a dependência química. Ali, conosco, ela começa a mostrar que tem muitos problemas com o crack, o álcool, e diz, cara, vamos trabalhando com ele, na situação, cara, tu não quer algo mais a longo prazo para você se recuperar, e nós encaminhamos para a comunidade terapêutica dos mais diversos propósitos. Deixa eu contar alguns fatos. Por exemplo, há alguns meses atrás, havia uma gestante conosco no nosso acolhimento institucional feminino. E essa gestante estava numa situação muito vulnerável, mas ela tinha condições de subsistência, ela precisava se organizar. O que aconteceu? Nós chamamos um grupo de pessoas que periodicamente visitam a entidade, levando um café, fazendo uma conversa de apoio, e aí percebemos a situação daquela mulher, nós juntamos um grupo de pessoas, fizemos todos o enxoval daquela criança, ela conseguiu uma moradia, e conseguimos arrumar para ela toda a condição para ela se sustentar, para ela se manter num espaço e ela ter o seu filho com dignidade. Nós temos situações, vamos pegar o acolhimento masculino, de uma pessoa que chegou conosco, do Rio Grande do Sul. Lembra quando teve o problema em 2024? Sim. Do Rio Grande do Sul, sabe, destruído. E muitas pessoas vieram para cá. E nós acolhemos algumas dessas pessoas. E algumas delas, o que aconteceu? Eles vieram para Blumenau, não tinham acolhimento, vieram sem nada, no direito de tentar recomeçar a sua vida. E ela começou conosco, começou a trabalhar, ficando conosco por um período, ela logo obteve trabalho, se organizou e ela conseguiu locar um espaço para ela, conseguir trazer a sua família do Rio Grande do Sul para Blumenau e se estabeleceu na nossa cidade. Nós temos outros casos de pessoas, às vezes, que passaram por problemas difíceis. Às vezes uma separação traumatizante, a pessoa entrou meio que num surto e precisou ser acolhida. E aí depois ela entrou num processo de estabilizou, foi medicada e percebeu-se nela uma série de talentos. Ela foi trabalhar para uma empresa de Blumenau e ele percebeu que ele era um profissional na área de solda muito específico. A empresa percebeu o talento nele, contratou ele e ele foi encaminhado para uma unidade dela fora do Brasil. Ou seja, é fantástico. Tem muitos casos muito positivos. Mas temos casos também que nós vamos tentando.
Jorge, as pessoas às vezes chegam conosco, que são quase, a gente chama de figuras carimbadas, que a cada 2 meses aparece de novo no serviço. Mas aí o que a gente fala? E esse é um ponto importante, né, para quem está nos assistindo, Jorge. Às vezes a gente perde a esperança. Não vai mais dar certo. Então algo que nós temos como uma fala interna nossa é, sempre uma pessoa chega, vamos semear as melhores sementes no coração dele. Vamos zerar o passado, vamos reconstruir. E muitas delas dão certo. Nós tivemos um caso conosco, Jorge, só que fantástico. Teve um caso com uma pessoa que nós conhecemos em 2018. Ela foi para a comunidade terapêutica, ia e voltava. Em 2022 ela acertou a vida dela, na 10ª vez num tratamento. Passado um tempo, ela foi trabalhar conosco como educadora social. E ela ama cuidar desse público. Ele está, a sua família restaurada, trabalhando, e não está mais trabalhando conosco, ele está trabalhando como representante comercial, viajando no sul do país com vendas. Por quê? Porque depois, na 10ª vez, ele se entrou, entendeu, reconstruiu a sua casa e ele caminhou. Então é possível, desde que tenha contrapartidas de ida e volta. Eu vejo que tudo numa família é uma construção. Então você vai construindo, você dá alguns passos, nós damos outros. Eu sei que o tempo é curto, vou contar mais um exemplo. Olha só, você ouvinte, às vezes você passou uma história de um familiar que padeceu com álcool ou com drogas e ficou distante da família. E querendo ou não, às vezes isso acontece, um afastamento, que ninguém quer sofrer. E nós temos uma das nossas unidades, a característica é de pessoas mais velhas, acima de 50 anos. E pessoas, sabe, muito machucadas, muito feridas do dia a dia. E uma das questões que o nosso assistente social faz é tentar restaurar o vínculo com a família. Filhos, ou a filha, ou a ex-companheira. Então, como tem sido fantástico nós começarmos a perceber a reconstrução desse vínculo. De pessoas que estavam vivendo na rua, se construiu um processo onde que ela demonstrou que ela conseguiu se estabilizar, certo? Longe do álcool, mantendo seu recurso em ordem, e voltou para o convívio familiar. E isso é fantástico, é possível. E é maravilhoso, né? Bom, a Associação Família Feliz tem 4 unidades de acolhimento, acolhe 130 pessoas diariamente em situação de rua ou vulnerabilidade social. Quais são os projetos para 2026? É possível ampliar esse atendimento? Vamos lá. A demanda de Blumenau é enorme. É enorme. A Prefeitura de Blumenau, nós somos parceiros do município, nós temos 130 vagas, há uma outra entidade só no serviço de acolhimento da nossa modalidade com mais 30 vagas, tem muitas pessoas em outros espaços, mas como entidade, falar como entidade, como Família Feliz. Ano passado nós abrimos 2 unidades novas. Então este ano o projeto vamos estabilizar bem essas unidades. Certo? Vamos estabelecer, nós temos um time de técnicos extraordinários e tudo que cresce rápido, nós temos que se organizar. Nós estamos padronizando fluxos, padronizando atendimento. Por quê? Qual é o nosso propósito? É que cada pessoa que chega até nós, ela chegue, ela tenha um bom atendimento, ela tenha uma escuta ativa, que ela volte a ser protagonista da vida dela. Onde é que eu tenho informação que eu possa construir N possibilidades para ela? Porque algo que nós fazemos muito, Jorge, eu preciso construir com aquele usuário, com aquele acolhido, construir o futuro dela. Eu não sou o senhor dela, o meu propósito é servi-la. E aí eu torno ela protagonista, torno ela entender que, cara, você pode ainda, é possível. Você pode voltar a crer em algumas coisas. Eu vou contar um exemplo rápido. Nós temos periodicamente mini cursos nas nossas instituições. Esses dias foi dado um curso de manipulação de alimentos, de 12 horas. O que foi fantástico é alguns acolhidos nossos começaram a comemorar ter recebido um diploma da conclusão do nosso curso de manipulação de alimentos, dizendo, uau, esse é o primeiro diploma que eu obtive na vida. E aí o que acontece com ele? Ele começa a ter novamente esperança, dizendo que ele é digno, ele começa a se valorizar e ele começa a construir um futuro para ele. Que é o grande objetivo de todo esse Exatamente. trabalho. Sérgio Luiz Santos, muito obrigado pela tua participação. Sucesso nesse trabalho que vocês realizam aqui na cidade. Obrigado, Jorge. Obrigado a você que nos assiste aqui na TV Galega. Um abraço à cidade de Blumenau. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário
reprisa às 11 horas da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.